Trajano, você estava no Rio, mas ontem o Maracanã estava daquele jeito, lotadão, lotadaço, 70 mil pessoas no Maracanã. Teve lá um anúncio, o BAP falou, não, vou anunciar um negócio aí no começo, mas aí era só o busto do Arrascaeta e do Bruno Henrique, aí teve também festa no intervalo. Tava daquele jeito o Maracanã ontem. Quem não estava daquele jeito era o time do Flamengo. E a torcida do Flamengo estava. E toda vez que o Flamengo joga, é uma festa no Rio de Janeiro. Né? Eu sempre fico perto do Maracanã, fui criado ali, o Maracanã era quintal da minha casa, fico na Praça Afonso Pena, e as pessoas passam, são levas de torcedores que passando para ir para o Maracanã. Agora, o que me chamou mais atenção no jogo de ontem, vocês já falaram bastante sobre o jogo e tal, foi com o fim da partida, a reação dos jogadores do São Paulo. Pareciam o Arnaldo passou rapidamente por isso, pareciam que tinham sido campeões mundiais, jogadores ajoelhados, caídos, agradecendo, com as mãos para o céu, um negócio de louco. Tudo bem, um empate importante no Maracanã, lotado, mas mostra um certo, sei lá, desespero. O time vinha muito mal, conseguiu empatar com o Flamengo diante de quase 70 mil pessoas, mas fiquei meio impressionado com aquilo. Quer dizer, conseguimos, ufa, até que enfim, meu Deus, foi o que aconteceu. Agora, o que nós estamos falando aqui, tomando uma coisa e outra, esse jogo lá na Bahia, essa coisa toda, um espetáculo de quinta categoria, né? Joguinhos de meia tigela, a maioria deles, não é não? Essa coisa que a gente fala, acaba a Copa do Mundo e começa logo na sequência o brasileiro, com todas essas mazelas aí de estádio, gramado, não sei o quê, pum, parará. Mas o que mais me irrita, eu falei no início do programa, é a confusão. Haja o juiz, que a gente costuma criticar, muitas vezes com muita razão, o comportamento do jogador brasileiro é irritante. É irritante. Eles são provocadores. Um dos mestres dele, eu não quero falar, viu, Juca, mas sou obrigado a falar. Um dos campeões de audiência nisso é seu querido Neymar. Não pode encostar nele. Ele já parte para a briga, vai empurrando, o que é, como se fosse dono da bola. O espetáculo do jogo do Bahia, aquela confusão, o Rogério Ceni no meio, jogador. Olha, sei lá, não é legal. Acho que o futebol perde muito com isso. Acabou a Copa, a gente viu jogos emocionantes. Também tinha um jogo ou outro, não foi bom. Mas recomeçar o brasileiro desse jeito é desanimador. Vamos falar sobre esse assuntozinho que eu também acho. Quando eu falava semana passada, ó, vocês vão sentir a saudade da Copa, daqui a pouco vai começar. Né, você não gosta, esse é o futebol do dia a dia. É insuportável. O jogo do Corinthians, pelo amor de Deus, eu não conseguia ver. Dá vontade de desligar a televisão. Mas só para fechar o assunto e entrar também em outro assunto de arbitragem e de má educação, Mauro, a história indica, né? Esse negócio de anúncio, festa, em dia de jogo do Flamengo, dá errado, dá ruim. Cara, assim, não dá para dizer que o Flamengo jogou mal porque o presidente fez um anúncio antes, é óbvio que não. Mas, assim, a história recomenda, dia do jogo, você se concentra só em jogo, né? Eu ouvi você falar exatamente isso. Tem o menor cabimento isso. É só lembrar o dia do Cabanhas, que teve homenagem para o João Santana, que estava indo para a África do Sul. O Flamengo tinha vencido por 4-2 no México, tomou 3-0 do Maracanã, foi eliminado da Libertadores, pateticamente, em 2008. Então, isso aí é o tipo da coisa que são ensinamentos que são ignorados, sabe? E assim, para avisar que vai botar, não, nota oficial, olha, vai ter um busto do Arrascaeta, beleza, não precisa daquilo. Não precisa ser nota oficial, né, Mauro? O que eu não entendo, quer fazer disso uma grande data? Anuncia na segunda-feira, numa quinta-feira morta, diz, temos uma grande novidade, venham todos à Gávea e tal. Não, ainda tem uma outra coisa, ele ainda fala, o que eu acho um absurdo vindo do presidente do Flamengo, em tom de brincadeira, que discorda do Roberto Assaf, que é o jornalista historiador do Flamengo, que sempre questiona o absurdo de contabilizarem os títulos de Bruno Henrique e Arrascaeta como os maiores vencedores do Flamengo, ignorando que nos tempos do Zico, por exemplo, o Flamengo ganhou uma série de taças que valiam muito. As taças Rio, Taça Guanabara, valiam muito mais do que uma Supercopa, gente. Eram jogos de turno completo, jogavam os 12 times da cidade, depois entrou o americano, Volta Redonda, os do interior, todos jogavam entre si, pontos corridos, clássicos com 170 mil pessoas no Maracanã. O dia que o Zico perde um pênalti na final contra o Vasco, ela Taça Guanabara. Para minha geração, foi uma das maiores punhaladas que nós tomamos assim naquela fase de infância, pré-adolescência. O Zico perdendo um pênalti na final contra o Taça Guanabara. E para o Vascaíno da minha idade, foi uma das maiores euforias. O Roberto depois converte, no final o Vasco ganha com o gol do Luiz Augusto. E vários turnos assim, você pega, tem no YouTube. Final do segundo turno de 170 mil pessoas no Maracanã. Aquilo não valeu nada.
Porque era o que tinha. Não tinha Supercopa, não tinha Recopa, não tinha a Copa do Brasil. Outro dia eu vi uma Antes entrevista não tinha do nem Zico. Campeonato Brasileiro. Então, assim, os caras ganharam várias taças, que tinha pôster, placar, fazia pôster, edição especial, Jornal dos Esportes, onde eu trabalhei também. Cara, aí, não, porque aí você fica adorando a pílula atual, do dirigente também. São os vencedores, são da minha época. É assim não, que- não, a história do clube é outra. Vindo do presidente do clube, isso é um absurdo. É assim um que absurdo. capam- Que ele queira dizer, olha, capam gols do Pelé. vamos homenagear o Arrascaeta, vamos homenagear o Bruno Henrique. Beleza. Mas essa historinha de que são os maiores campeões, eles são os maiores campeões do clube nessa chamada era moderna, desse futebol atual, com esses certames que existem. Mas ignorar a história do passado é como você pegar, então, Rio e São Paulo não existe mais. Então, os jogadores dos anos 60 ganharam Rio e São Paulo pelos clubes brasileiros. Não valeu nada. Aquilo não serve para mais nada. Entendeu? Que é diferente da discussão do fax antes que alguém venha falar. A discussão do fax é outra coisa, é a transformação de um título em outro. Ninguém está reivindicando que os turnos do Carioca sejam transformados em título brasileiro, não é isso. Apenas sejam reconhecidos como conquistas daqueles grandes jogadores que passaram pelo clube, como passaram pelo Botafogo, Fluminense, o Vasco, América. O título da Taça Guanabara que o Trajano comemorou em 74 não valeu então. O América ganhou a Taça Guanabara em 74. Então Muito não valeu bem nada. lembrado. Então não muito valeu bem nada. lembrado essa data. Não valeu nada, então. Quer dizer, toda a comemoração que os americanos fizeram naquela ocasião não valeram nada. O que vale é o atual. Isso não pode partir da boca do presidente do clube. Porque isso... Aliás, o Zico trabalha no clube, inclusive, né? O Zico poderia chamar o presidente e falar, presidente, deixa eu te dar uma aulinha aqui. Faz isso, Zico. Chama de uma sala, os dois conversam. Tem tamanho de sobra para isso, né? Para chamar a atenção até do presidente. Olha, tá errado. Tá errado isso aqui. Outro dia eu vi uma Absurdo, né? entrevista do Zico em que ele reclamava do seguinte: o artilheiro do Nil Maracanã. Ele dizia, peraí, o artilheiro do Maracanã sou eu. Mas é. Então esquecendo que o artilheiro do Maracanã é ele. É verdade. Quer dizer, agora, até com cuidado sobre uma frase que o Mauro acabou de dizer. Futebol moderno é o futebol de 50 em diante, depois da Segunda Guerra Mundial. Não é esse necessariamente que está sendo jogado agora. Futebol moderno jogou o Pelé. O Pelé. Porque senão vira isso mesmo. A história é esquecida. E é só isso que justifica que alguém discuta que o Messi possa ser maior que o Pelé. Ou que se cape do Pelé e dizer que o Neymar é o maior artilheiro da seleção brasileira. Uma pinóia. É o Pelé. Eu não vou me dobrar a números que a FIFA resolve, de repente, transformar em oficiais e outros não são oficiais. Não vou. Não vou me dobrar ao fato de não se contabilizar o Campeonato Paulista, que tinha a Ferroviária, o Guarani, a Ponte Preta, que eram timaços, como se fosse coisa menor. Porque não era. Não era coisa menor. E o Mauro falou do Rio-São Paulo. Óbvio que não se pode transformar o Rio-São Paulo em mais do que o Rio-São Paulo era. Mas quando o Rio-São Paulo era para valer, nos anos 50, anos 60, era o que tinha de melhor no futebol brasileiro. Era. Ponto. Felizmente, na metade dos anos 60, descobriu-se que não era bem assim. Que tinha o Cruzeiro, que tinha o Galo, e depois a gente viu o Inter ser o time da década de 70, né? Que este eixo Rio-São Paulo podia ser alargado. Mas você não pode soterrar isso e fazer disso coisa menor, porque não é coisa menor e não é saudosismo. Aliás, não apenas não é saudosismo, como, desculpe, é a idade de ouro do futebol brasileiro. Muito bem, tá aí. Âncora. Oi, fala, Âncora. fala, Trajano. Eu, como fui um garoto criado no Maracanã e acompanhei de perto muita coisa, né? Não fui igual o Silvio Lancelotti, que esteve lá aos 6 anos de idade na final da Copa de 50, mas comecei aí um pouco depois. Se for homenagear os grandes artilheiros do Flamengo, eu concordo inteiramente com o Mauro, com o Júlio. Dida. O segundo maior artilheiro do Flamengo é o Dida, Dida. que foi o grande inspirador do Zico. Depois vem Silvio Pirillo, depois vem Henrique Frade, tem Leônidas da Silva. Eu não entendo, é jogar assim, então, bom, os maiores ídolos da história. Eu quero saber uma coisa, vou falar uma coisa grave até aqui. Eu nunca achei justo o Arrascaeta ficar com a camisa do Zico.
Sem brincadeira. Não tem tamanho para isso. Grande jogador, joga muito bem, conquistou grandes títulos com o Flamengo na história recente, mas está muito longe, mas muito longe, longe mesmo da gloriosa história do Zico no Flamengo.